uma bênção para nós estarmos na igreja. Essa semana é a semana de evangelismo em toda a divisão sul-americana. Nós aqui na Associação Norte do Rio Grande do Sul estamos simultaneamente com mais de 20 semanas acontecendo. Louvamos o nome do Senhor. No mês de agosto também tivemos outras 20 semanas, ou seja, todos os distritos estiveram envolvidos com semanas de evangelismo, porque é o que Deus espera da sua igreja nesses últimos dias: a pregação do Evangelho. São duas coisas que são cruciais nesses dias que estamos vivendo. Primeiramente, a busca do Espírito Santo, o reavivamento. Essa é a maior necessidade da igreja. E também a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho será pregado. Não diz se ele for pregado. A Bíblia garante, porque o responsável pela evangelização não são homens, mas é o Espírito Santo. E essa pregação acontecerá. Muito bem, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Essa semana será uma semana profética e nós vamos navegar entre dois capítulos da Bíblia, Mateus 24 e Apocalipse 14. Ou seja, nós estaremos realmente estudando profecias. Quantos aqui gostam de estudar profecias? Levante a mão. Então você está no lugar certo. Nós vamos estudar principalmente Apocalipse 14, que são as 3 mensagens angélicas, que é a mensagem para o tempo presente, ou seja, é o assunto bíblico que Deus espera que a sua igreja pregue com muito entusiasmo. Antes de começarmos a leitura do texto, incline sua cabeça rapidamente para uma breve oração. Senhor Deus, a tua palavra está aberta e por favor fale através dela. Tenha acesso à nossa mente e coração. Arranque decisões ao teu lado, decisões de salvação, e que nós possamos entender que essa semana é mais uma oportunidade que o Senhor está estendendo ao teu povo e também àqueles sinceros que querem ouvir a tua palavra. Dá-nos a tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é sobre os eventos finais, sobre o fim do mundo. Você acredita em fim do mundo? Quantos aqui acreditam que o mundo vai acabar? Pelo menos esse mundo de pecado vai acabar. Levante a mão. Veja que esse não é um discurso apenas de religiosos. Pode aumentar um pouquinho o volume. Há boatos que ele nunca esteve tão perto. Está dizendo a nova atualização do chamado relógio do juízo final. Américo Martins vem conversar com a gente e explicar melhor essa história assustadora. Américo, que história é essa, hein? Já foi divulgado oficialmente esse relógio do juízo final, atualizado depois desse período aí da guerra na Ucrânia, né? Conta pra gente o quão preocupado a gente precisa estar. Exato, Muriel. Aparentemente devemos ficar muito preocupados mesmo. Vamos contar essa história direito. Primeiro, tem um nome muito estranho, né? Relógio do juízo final. Esse é um mecanismo de marketing, na verdade. Ele é um relógio fictício que foi criado por um grupo de cientistas atômicos muito importantes em 1947. Albert Einstein fez parte desse grupo. E esse grupo continua até hoje. Ele chama Bulletin of the Atomic Scientists. É um grupo de cientistas nucleares, vários deles no início participaram do projeto Manhattan, que foi um projeto que criou a bomba atômica americana, a primeira bomba atômica do mundo, e eles começaram a ver com muita preocupação a corrida armamentista durante a Guerra Fria. Eles resolveram criar esse relógio, que por trás dele tem cálculos matemáticos bastante complexos, que calculam a probabilidade de um evento catastrófico acontecer ou uma série de eventos catastróficos acontecerem em conjunto que poderia levar ao fim do mundo. E esses cálculos eles apontam nesse relógio. Se chegar à meia-noite é porque nós estamos na beira do fim do mundo. Então, quanto mais perto o relógio chegar de meia-noite, mais próximo o mundo estaria do apocalipse. E hoje, ao meio-dia de Brasília, foi anunciado por esse grupo que o relógio nunca chegou tão perto de meia-noite. Nós estamos a 90 segundos da meia-noite. Obviamente isso não quer dizer que o mundo
mundo vai durar mais 90 segundos. É, de novo, uma estratégia para fazer o mundo comentar a respeito disso e tomar medidas para tentar evitar esses colapsos. Então percebam que coisa interessante, né? O que esse repórter acaba de dizer. Ele diz que os cientistas criaram esse relógio, chamado relógio do juízo final, ou relógio do fim do mundo, para que as pessoas comentem sobre esse assunto. E a analogia é que nós estamos bem próximos do fim do mundo. Está chegando a meia-noite. E você sabe que no sermão profético há essa expressão, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Então, se você é meio cético e não crê muito no que diz a Bíblia, lembre-se do que diz Mateus 19, não é? Que se nós não clamarmos, se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Então, os cientistas estão dizendo: olha, comentem mais sobre o fim do mundo, não seja cético. Acreditem, vejam vários exemplares de revistas, não é? Como por exemplo esse título: O Fim do Mundo Começou, O Planeta no Limite, Sinais do Apocalipse, Alerta Global, Alerta dos Polos. Então você vê que há décadas já estão anunciando esse fim do mundo. O mundo vai acabar? A pergunta, não é? Novamente o título: O Fim do Mundo, as profecias do fim do mundo, a fúria da natureza, o planeta pede socorro. Lembram-se que em 2012, pode permanecer com a lâmpada apagada? Lembra-se que em 2012 fizeram um filme, Hollywood fez um filme, né? Intitulado 2012, o fim do mundo. Foi baseado numa teoria maia de que a cada 25 mil anos há um alinhamento dos planetas do sistema solar. Então isso causaria uma catástrofe e a destruição do mundo. Mas passou 2012 e o mundo não acabou, porque não é assim que a Bíblia diz que o mundo vai acabar. E esse filme de 2012 não foi o único título que Hollywood produziu falando do fim do mundo. Olha outros títulos aí. E outro detalhe: geralmente esses filmes que tratam desse assunto, eles têm assim um grande público, acabam se tornando até campeões de bilheteria. É como se o ser humano estivesse sendo assim despertado pelo Espírito Santo, e há um sentimento de que o mundo não está normal. O mundo não é mais aquele que nós conhecemos há alguns anos atrás. Há uma sensação de que realmente algo diferente vai acontecer. O mundo está perigoso, inclusive de viver nele. O mundo está complexo. Agora, o que diz a Bíblia é o que interessa a nós nesta semana. O que diz a Bíblia a respeito do fim do mundo? Veja que em Mateus 24, que é o sermão profético que trata desse assunto, o texto diz que estando ele, Jesus, não é, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os próprios discípulos perguntaram, acreditando que o mundo iria acabar: então conta-nos, como podemos saber se o mundo vai acabar ou não? Contou vários sinais, vários eventos que antecederiam o fim do mundo. Por exemplo, eventos catastróficos na natureza, a natureza desequilibrada, a imoralidade iria crescer, problemas de ordem social, incredulidade. Surgiria também o anticristo, não é? Que é um dos temas que nós vamos tratar essa semana, a perseguição aos cristãos. Pastor, os cristãos serão perseguidos? Sabe que de todas as religiões do mundo, o cristianismo já é, e você vai ficar impressionado como bem perto de nós, cristãos estão sendo perseguidos, não é? E a pregação do Evangelho.
Vamos ver alguns desses eventos, como por exemplo a incredulidade. E veja que esse tema do fim do mundo foi anunciado por Jesus e consequentemente os apóstolos também anunciaram o fim do mundo. E Pedro, melhor dizendo, escreve assim: tende em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro disse que esse é um sinal da volta de Jesus. As pessoas desacreditariam de Deus, as pessoas seriam mais céticas, elas duvidariam da palavra de Deus. É o que Pedro está dizendo. Escarnecedores, não é? Zombadores, dizendo: essa história do fim do mundo aí, da volta de Jesus, não é verdade, porque os antigos anunciavam isso e as coisas permanecem como sempre. Então esse é um sinal quando as pessoas se tornam menos religiosas, não é? Eu venho de uma geração, eu me recordo que quando criança nós somos em 13 irmãos em casa e a gente não dormia sem dar um grito lá do quarto, e eu dizia: benção, pai, e meu pai respondia: Deus te abençoe, meu filho. Quem é que é dessa época em que as crianças eram ensinadas, muitas vezes até estendiam as mãos, pedindo aos adultos, aos mais velhos, as bênçãos de Deus? E por que isso era comum? Porque geralmente os mais velhos naquela época eram homens de Deus, homens religiosos, que gostavam de abençoar, derramar as bênçãos de Deus sobre os mais novos. Era raro uma família que não dava graças na hora das refeições, não é? As igrejas eram mais frequentadas, independente das religiões. E há poucos dias eu assisti um noticiário que me deixou assim muito triste. Eu vi o que está acontecendo com igrejas, como por exemplo no continente europeu. Igrejas que estão fechando, estão sendo vendidas, e muitas delas estão se tornando hotéis, outras bibliotecas, e algumas, infelizmente, até em boate estão se tornando. Então, que coisa triste, não é? Olha o que Jesus disse em Lucas 18, verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará o quê? Achará porventura fé na terra? Então veja, Jesus está dizendo, por isso que Pedro endossou, realmente as pessoas teriam pouca fé, ou poucas pessoas teriam fé. Então a religião está em xeque. Você percebeu que depois da pandemia, a igreja perdeu, e não só a igreja adventista, mas em geral, perdeu 30% dos seus membros. Muitas pessoas se tornaram desigrejadas, não é? Elas não sentem necessidade de ir a uma igreja, ter uma religião. Agora, sabe o que é triste, queridos? Eu vi uma pesquisa que é realizada a cada 2 anos, lá na Inglaterra, e essa pesquisa é como se fosse uma pesquisa do IBGE, e ali são feitas várias perguntas, e algumas perguntas também sobre religião. E uma das perguntas é: você se considera cristão? E é interessante que mais de 50%, há 2 anos atrás, se diziam cristãos. Essa pesquisa foi feita novamente esse ano, e menos de 45% se dizem cristãos. Então veja como está diminuindo. Mas ali, não só na Inglaterra, mas em todo o Reino Unido, enquanto o cristianismo está diminuindo, há uma seita que está crescendo. E olha que seita é essa? É o satanismo. Olha que coisa triste. As pessoas não acreditam em Deus,
mas elas acreditam em Satanás e estão se tornando adoradores de Satanás. E esses templos estão se expandindo. Escolas satanistas estão sendo construídas para as crianças, há lojas especializadas, em artigos satanistas. Então é assustador, não é por acaso que o apóstolo João diz que esse mundo jaz do maligno. E é por isso, irmãos, que nós temos que nos preparar, porque nós vamos perceber de forma muito clara que esse mundo é o inferno de verdade, não é? Eu sei que você acredita que existe inferno, mas não como algumas religiões pregam aí, que o inferno é um lugar debaixo da terra, que está lá em labaredas, queimando os ímpios. O inferno é aqui. Se você ler Lucas 4, verso 6, o texto que diz, que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, e lá Satanás, ele diz a Jesus que esse mundo aqui lhe pertence, porque ele foi entregue. E não é verdade. Quem é o criador desse mundo? É Deus. Mas como a origem do pecado, como Satanás queria estabelecer um reino, ele disse, eu subirei as mais altas nuvens e assentarei sobre o meu trono, porque a Bíblia diz que é Deus quem tem o seu trono lá no céu. Mas Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo, e ele fez desse mundo, desse planeta que pecou, o seu trono, o seu reino. E é por isso que seres humanos estão construindo tronos para Satanás. Você viu que aqui em Gravataí, bem próximo de nós, quem aqui viu o noticiário que, não sei se conseguiram, inclusive, Não. Mas construir uma estátua de Lúcifer, para que aqueles que são satanistas tenham liberdade de adorá-lo. É por isso que nós não podemos investir nesse mundo. O apóstolo João diz: não ame o mundo, não ame as coisas que há nesse mundo, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida vai passar, mas aquele que confia no Senhor, esse permanecerá para sempre, não é? Então é um mundo que está em convulsão, não é? Um mundo do maligno. Veja que a história de Noé aparece no sermão profético. Abra sua Bíblia aqui em Mateus capítulo 24 e vamos ao verso 37 a 39. Mateus 24, versos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, Jesus disse, leiam mais a história de Noé. Prestem atenção. Mas pastor, quer dizer que vai ser construída uma nova arca, vai ter um novo dilúvio? Não é isso que Jesus estava dizendo. Na verdade, Jesus estava dizendo, olha, preste atenção, na geração dos últimos dias. Será uma geração bem parecida com os antediluvianos. Esse é o sentido. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eu pergunto, é pecado comer e beber? Não, é uma necessidade básica. É pecado casar e dar-se em casamento? Não, quem instituiu o casamento? Foi Deus, você não casou? Foi Deus, não é? Mas na verdade, o que Jesus estava chamando a atenção é que aquela geração não estava acreditando na mensagem de Noé, de que haveria um juízo final, uma destruição. O mundo acabou naquele tempo, não é? E eles viviam como se nada estivesse acontecendo, fizeram desse mundo o seu reino, não é? É o que está escrito aí na tela, o texto que acabamos de ler. E quando você vai a Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11, por exemplo,
há algumas coisas que me chamam a atenção nesses versos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Veja, a maldade é lastrada, quase todos se tornaram violentos, não é? E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Parece que o coração estava dominado por coisas más. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Agora vejam que eu sublinhei ali, vamos ler juntos. Por quê? Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha aqui nos meus olhos. Quantos homens estavam corrompidos? Todos. Irmãos, preste atenção nisso. No final do sermão eu vou usar novamente esse texto, essa expressão. Todos haviam se corrompido, não é? Ou seja, quando Deus olha que o mundo está quase que 100% corrompido, é um sinal de que o mundo está acabando. Preste atenção no que eu disse para vocês, não é? A religião, a fé está diminuindo de quase todos, não é? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que é um outro modelo escatológico? Pedro, inclusive, diz que é um modelo para nós hoje. O que aconteceu ali com os habitantes de Sodoma? Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Quantos deles que estavam corrompidos naquela cidade? Todos. Não havia mais justo. E vocês lembram da história? Quando o Senhor passou na casa de Abraão e disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão tentou fazer? Interceder. E ele diz: mas Senhor, o Senhor vai ser injusto? Tua justiça? Onde está a tua misericórdia? E os 50 justos que estão naquela cidade, o que Deus disse? Não tem. Mas não teria 40? E Deus continuou dizendo que não tinha 40, não tinha 30, não tinha 20, não tinha 10, não tinha ninguém. Mas pastor, por que Ló se salvou? Ellen White comenta que ele só se salvou porque ele aprendeu uma prática muito bonita quando ele morou com Abraão, que era a prática de hospedar, não é? E ele, ao ver os anjos ali, ele resolveu hospedar aqueles anjos, foi o que salvou ele. E praticamente ele, né? Porque a sua esposa se perdeu porque tinha o coração. Ela disse que ele era um homem riquíssimo, morava numa mansão ali em Sodoma e Gomorra. Então eles tinham aquela família que já havia também se corrompido completamente, não é? E veja Pedro dizendo aí que Sodoma e Gomorra é um exemplo que a gente tem que pegar. E é por isso, irmãos, que em Mateus 24 diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, se referindo aos nossos dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha aqui nos meus olhos de novo. Jesus está dizendo aqui, irmãos, o seguinte: que cada geração vai ser pior do que a outra. A próxima geração será ainda menos religiosa do que a nossa. E se Jesus não voltar logo, por isso que Jesus precisa voltar, porque não é o pastor Júlio que está dizendo. Jesus diz que se ele não abreviar, se ele não voltar logo, ninguém se salvará na terra. Mas por amor a poucos justos, ele precisa voltar logo. Senão, o mundo inteiro vai se corromper. Como nos dias de Noé, só Noé era justo, só ele e sua família. O resto todos se perderam. E é assim que a coisa vai acontecendo. Os homens serão iníquos, e por se multiplicar em iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado aprofundado. Cada vez as pessoas serão mais pecaminosas. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, confirma isso. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos. O camarada pode ser um bilionário,
Mas se ele vê um necessitado, ele vira o rosto, porque o ser humano é avarento, né? Jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se a sociedade promove uma festa, uma balada, está lá todo mundo, não é? Agora, se convida para ir à igreja, não faltam desculpas, não é? Uma balada pode estar chovendo, pode estar chovendo pedra, o camarada está lá. Mas para vir na igreja, porque está frio, parece que vai chover, surgiu uma nuvem lá, então vai que ela chegue, não é? Então é assim o tempo do fim, amantes dos prazeres, não é? A sociedade está doente, pessoas estão tornando um boneco, não é? E tratando o boneco como se fosse um ser humano. A sociedade está doente. Problemas de ordem social. A Bíblia diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Veja que o termo está no plural. Fomes. Então, períodos de fomes. Fome por todo lugar, né? E vai aumentar. O relatório da ONU já diz, né, que a fome está aumentando. Depois da pandemia aumentou ainda mais, né? Atinge quase 1 bilhão de pessoas. Os homens serão intolerantes, violentos, por isso as guerras, né? Começa uma guerra, a hora que você pensa que está terminando, já começa outra, né? Depois mais outra. E o que está preocupando a sociedade, por isso que os cientistas declararam que está chegando a meia-noite, é que há um risco hoje de haver uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear. Já pensou? Essas três grandes potências nucleares, Estados Unidos, China e Rússia. E você tem acompanhado que há um risco, não é iminente. Mas é lógico, irmãos, que nós confiamos que não será assim a volta de Jesus. O mundo não vai acabar com uma guerra nuclear. Porque na Apocalipse 7 diz que os anjos estão segurando os ventos da terra, não é? E você sabe que ventos em profecia significa guerras, não é? Então, guerras e rumores de guerras por todo lado. E o medo de uma guerra nuclear que teria potencial de devastar esse nosso planeta por dezenas de vezes. Sinais na natureza. Jesus nos alerta dizendo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Lá em Lucas 21, que é o sermão profético, no livro de Lucas, diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, que as pessoas ficariam angustiadas, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, veja, o mar ficaria violento, não é? Haverá homens que desmaiarão de terror por expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Os homens não suportarão tanta desgraça, tanta catástrofe, né, que vai acontecer. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. E a Bíblia diz que haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes. Essa palavra pestes também é traduzida por epidemias, não é? Nós vamos estudar aqui sobre o anticristo, que é um dos sinais da volta de Jesus. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, não é? Verso 18, que um dos indícios do tempo do fim é o surgimento do anticristo. E os irmãos sabem que o fim do mundo começou, profeticamente falando, no ano de 1798.
Nós vamos estudar essa data. E veja que bem próximo desse ano, 1798, Deus começa a apresentar sinais na natureza, como no dia 19 de maio de 1780, um dia escuro. O sol perdeu a sua claridade. E foi um fenômeno, foi um mistério. Também, veja, em 1833, dia 13 de novembro, estrelas caíram do firmamento, como está lá em Mateus 24, como acabamos de ler, não é? E eu entendo que esses sinais vão acontecer novamente, com grande intensidade. Mas olhando as enciclopédias, como a enciclopédia digital, diz, não é? Que não houve eclipse nesse dia, para o sol escurecer, e realmente é um fenômeno, não há explicação humana para o que aconteceu. E as catástrofes vão aumentar. O mundo, irmãos, irá de mal a pior. Não deposite esperança de que com a política as coisas vão melhorar. Nós vamos ver aumentar o número de terremotos, de grandes terremotos, de terremotos por todos os lados, a fúria do mar, ondas devastadoras, não é? Enchentes, como que nós passamos aqui, não é? Então vejam, esses eventos se tornam cada vez mais frequentes. E veja o que diz esse texto: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porém, tudo isso é o princípio das dores, é só o começo das dores, não é? Porque nós vamos ver outras profecias, como o tempo de angústia, perseguição, não é? Que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Então nós temos que estar preparados para esses eventos finais, para esses últimos dias da história da humanidade. Agora, quando a Bíblia diz não é o fim, pastor, o que caracteriza o tempo do fim? Entender que começou realmente o fim. Eu destaco duas coisas, irmãos. Primeiramente, a frequência dos acontecimentos. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu morava no Paraná e eu lembro daquela enchente da década de 80 em Blumenau. Houve uma grande enchente. Quem lembra daquela grande enchente, né? E para que acontecesse uma nova grande enchente, passava-se 20, 30 anos, não é? Mas a gente percebe que o fim está aí quando a frequência é maior. Naquela reportagem ali que acabamos de passar, alguns moradores dizem, olha, eu mal saí da enchente do ano passado, já veio outra, não é? Perdi tudo no ano passado, agora perdi tudo novamente. E quando tem um impacto global, quando o mundo todo é atingido por aquele sinal. E deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Vocês lembram de alguma tragédia que acometeu o mundo e que não poupou ninguém na Terra? Todos os países foram acometidos do mesmo problema? Quem lembra? A pandemia. Não é? A pandemia. É aquilo que falou, né? Que todo ser vivente, não é? Deus destruiu o dilúvio porque todos os homens estavam corrompidos. E por se multiplicar a iniquidade, né? Todos iníquos, praticamente todos, não é? A pandemia foi um evento que não poupou nenhuma nação da terra.
como usar máscaras, tomar vacinas, não é? Todos. As pessoas não podiam trabalhar, vitimou milhares de pessoas, não é? Então, irmãos, Jesus está voltando. Se prepare. Cristo está às portas. E nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos fazer como os antediluvianos. Comer e beber, casar e dar-se em casamento, ou seja, seguir a vida como se tudo estivesse normal. Tudo, não é? Veja, o presidente Putin, né, da Rússia, fala do risco de uma guerra, uma terceira guerra mundial. Eles estão falando em guerras que envolvem quantos países? Todos. Se você olhar a história, você vai ver que a primeira e a segunda chamadas guerras mundiais não foram mundiais. A primeira envolveu ali 30, 40 países no máximo, a segunda no máximo 70 países, não é? Das quase 200 que existem no mundo. Mas hoje uma guerra teria proporções mundiais. E recentemente eu li esse livro, Modernidade Líquida. E é interessante que esse sociólogo, ele comenta que hoje existem problemas universais que realmente as autoridades governantes não estão conseguindo resolver. Ele usa até uma ilustração, ele diz: imaginem 6 bebês num ambiente, numa sala, com instrumentos cortantes na mão, sem um adulto ali para poder direcionar aquelas crianças, né? Aconselhar aquelas crianças. Então ele compara esses 6 problemas como problemas que o mundo, os governantes não estão dando conta de resolver. E seriam problemas como a internet, o tráfico, né, de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, terrorismo também é um problema que os governantes não estão conseguindo solucionar, as catástrofes ambientais, os problemas ecológicos, os problemas econômicos e agora a inteligência artificial, que é algo que preocupa muito as autoridades. E tudo isso nos sugere que há um clamor, vocês estão ouvindo falar muito, da necessidade de haver uma nova ordem mundial. O mundo precisa de um comando mundial, de um governo mundial. E cada vez você vai ouvir falar mais sobre isso. E isso abre espaço, não é, para o surgimento do anticristo, que é um tema que nós vamos estudar durante essa semana. Irmãos, eu quero terminar o sermão de hoje dizendo para você o seguinte: o cenário está pronto para a volta de Jesus. Olhando o que diz a Bíblia, o Espírito e Profecia, o ambiente, o cenário está prontinho. Cada vez os problemas tomam proporções globais, não é? Hoje, com esse mundo globalizado, quando dá um problema aqui no Brasil, atinge os outros países do mundo e assim sucessivamente. Esse é um indício. Além disso, a frequência dos problemas estão cada vez mais acentuados. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. O mundo está sendo enganado por Satanás. Amanhã, aliás, se você pensou em faltar uma noite nessa semana de evangelismo, era hoje o dia que você faltar, porque o tema de amanhã é o mais importante da semana. Nós vamos dar amanhã sobre o sinal de todos os sinais. Eu não tratei de um sinal, e foi intencional, porque ele merece ser estudado isoladamente. Qual é o sinal que mais deve nos preocupar? Qual o sinal que tem o potencial
especial de, além de alertar você de que nós estamos no tempo do fim, ele tem um potencial gigantesco de te separar de Jesus e te levar à perdição. Então é imperdível, não faça compromisso com nada amanhã. Venha. Não faça compromisso nem com a morte, vamos combinar assim, ninguém morre essa semana. Porque você precisa se preparar para a volta de Jesus essa semana. Então venha. E não venha sozinho. Traga os amigos, os familiares. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Se uma igreja que não prega o Evangelho não é igreja, é um clube social. A igreja surgiu para cumprir a missão de fazer novos discípulos e batizá-los. Então vamos cumprir com a nossa missão de pregar o Evangelho. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é muito maravilhoso. O Senhor Jesus diz: ora, ao começarem essas coisas suceder, tudo isso que nós estudamos hoje, qual deve ser a nossa reação? Ter medo? Ficar apavorado? Não. Puxa, pastor, quer dizer que o mundo vai piorar? Quer dizer que a economia vai colapsar? Quer dizer que haverá fome, miséria? Sim, mas não temas. O justo viverá pela fé. É tempo de exultar, erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Logo aparecerá o grande sinal que todos nós aguardamos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Jesus está voltando. E a grande pergunta desta noite, o apelo que eu faço é: você está preparado para a volta de Jesus? Você gostaria de estar de braços abertos, olhando para o céu e dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? Quantos gostariam? Levante sua mão. Nós vamos ter mais uma música, é isso mesmo? Tem uma música que ele vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, se esse for o seu desejo, se essa for a sua oração, enquanto ele estiver cantando, eu vou pedir que você levante-se em nome de Jesus, expondo o seu desejo de se preparar para a volta de Jesus.
comigo e espera de mim mais que uma crença. Será que a fé compensa? Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei. Amém. Que bom que você tomou essa decisão importante de se preparar para a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós estamos nessa noite na Tua Palavra, que logo, logo o Senhor se manifestará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. O Senhor precisa voltar, Senhor, para o nosso bem, para a nossa salvação. Volte logo, estamos com saudades da pátria celestial. Não aguentamos mais esse mundo, é muito sofrimento. A miséria está aumentando, a violência, a criminalidade, problemas de ordem econômica, social, espiritual. Venha nos buscar, Senhor, nós precisamos da Tua volta. Sonhamos com o dia em que o conflito vai acabar. Sonhamos com o dia em que estaremos na Tua presença face a face para adorá-lo em espírito e em verdade. Volte logo, Senhor, prepara-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você para nós terminarmos cantando uma linda melodia, que eu acho que é conhecido de todos, o hino Digno, conhecem? Esse hino fala exatamente, preste atenção na letra e faça desse momento um momento de adoração, porque está chegando a hora em que nós estaremos lá no céu, adorando aquele único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pode soltar o hino digno. Pode aumentar um pouquinho mais. Cante com espírito de adoração, prestando atenção na letra. Porque nós pregamos sobre isso. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Já pensou nós lá com o Senhor? Logo da terra se levantarão os que dormem no sono dos justos. Ai
eternidade ali começou. Entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Eu não sei você, mas eu aguardo muita ansiedade desse momento. Vai ser logo. Logo, logo nós estaremos lá. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Louva, muita força. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E que dentro em breve possamos estar lá face a face com aquele que é digno.